bancada do PT, vereadora Estela Balardim, da tribuna. Bom dia novamente a todas e todos, mesa diretora, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores. Hoje, vereadora Daiane, eu vi em você a sensação de trabalho cumprido quando a gente apresenta o nosso primeiro projeto de lei e tem a aprovação desse projeto e vê a mudança, a potência de transformação social que o projeto tem. Então, hoje eu quero vir aqui nessa tribuna para falar sobre o meu primeiro projeto também votado nessa casa, que foi o Julho das Pretas. Dia 25 de julho, amanhã, é comemorado o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. No Brasil, é dia de Teresa de Benguela, líder que nos move, que nos movimenta. Então, a gente precisa olhar para essa data e não apenas de forma comemorativa, mas entender a importância que ela traz de luta, de resistência, de ancestralidade e como é importante a gente olhar para essa data para repensarmos, enquanto sociedade, quais são as políticas públicas voltadas para as mulheres negras. Somos mais de 28% da população, mas, infelizmente, dentro dos espaços de poder e decisão, não chegamos a 10%. Somos 7% ocupando o espaço de cadeiras no Legislativo. Quando a gente vai para o Executivo, isso fica ainda pior. É apenas 4%. Então, a gente olha esses dados, essa realidade, e se é aqui, aonde a gente consegue construir política pública, pensar projeto de lei, pensar sobre a nossa cidade, não ter a presença da mulher negra nos espaços de decisão é algo que com certeza precisa ser revisto. Então, antes, para a gente entender a importância das políticas públicas, quero trazer aqui alguns dados. Inicio por esse dado de que ainda somos só 7% dentro das cadeiras do Legislativo. A diferença salarial entre homens brancos e mulheres negras chega a 47,5%. Metade das mulheres negras do nosso país trabalham na informalidade, sem dignidade, sem direitos garantidos. Em 2023, 63% das mulheres vítimas de violência eram negras. Os dados, eles nos chocam, eles nos entristecem e eles nos movimentam, porque mostram a necessidade que essa pauta não seja uma pauta apenas das mulheres, não seja uma pauta apenas das mulheres negras, mas seja uma pauta de toda a sociedade, que busca construir um país, um mundo mais justo e igualitário. As mulheres negras ainda têm o seu acesso a direitos básicos negados. As mulheres negras são a base da pirâmide social em nosso país. Nós precisamos olhar atentamente para esses números, para esses dados, e não apenas ficar chocados, mas nos movimentar para que a gente veja a mudança acontecer. É importante nós olharmos para essas ações que visam também incentivar a importância que a mulher negra tem na sociedade, no dia a dia, na vida real. Tive a oportunidade de, em 2 anos, fazer o Julho das Pretas acontecer em Caxias do Sul. E a gente fez, juntamente com as escolas, a retratação e o incentivo à comunidade escolar escolher uma mulher negra para que fosse representada. Então, o Julho das Pretas, ele vem com esse intuito de mostrar as belezas, a ancestralidade, a luta, a resistência, e para que a gente não deixe de olhar para a história e como a história nos sufoca, como a história nos maltrata, como a história nos mata, mas pensar que daqui para frente a gente vai poder construir um mundo mais justo e igualitário. Quero fazer o reforço do convite que a Lili veio ontem nos fazer aqui na sessão. Dia 26, no sábado, a partir da 13h, nós teremos lá no Gaúcho, que é um lugar que traz essa questão do negro, da mulher negra, uma
tarde inteira de diversas atividades. Então, não quero deixar aqui de convidar vocês, dizer da importância de nós estarmos juntos, da minha felicidade em ver que fomos nós que iniciamos esse projeto, mas que agora ele é construído a muitas mãos, que agora ele é construído com os sonhos e com as realidades de muitas pessoas, e principalmente com a potência das mulheres negras de Caxias do Sul. Então, eu quero fazer aqui esse convite para que no dia de amanhã, dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, a gente também reflita sobre quais são as condições de dignidade, de acesso a direitos, de oportunidades iguais que a gente constrói na nossa sociedade, visando as pessoas que, infelizmente, ainda são as mais atacadas e fragilizadas pela falta de políticas públicas. Quero fazer a citação de uma frase da Cristiane Sobral, que para mim define muito o que é ser mulher negra na nossa sociedade. Ser mulher negra é resistir todos os dias e ainda assim florescer. E é exatamente isso que a gente vê, que mesmo com tanto preconceito, com o machismo, com o racismo, tendo que ser lidados de forma estrutural, tendo que passar por todo um processo de desconstrução na nossa sociedade, ainda assim a gente vê mulheres negras vencendo, a gente vê mulheres negras ocupando espaços, e a gente precisa lutar e construir para que cada vez mais esses espaços sejam ocupados por essas mulheres. Então, quero usar esse espaço de hoje para que a gente pense que amanhã não é um dia apenas para celebrarmos, mas é um dia principalmente para a gente olhar a luta e a necessidade de avanços na nossa sociedade relacionado a essa questão que é tão importante, e reforço, não só para as mulheres negras, mas importante para toda uma sociedade de uma construção mais justa e igualitária. Seu à parte, vereadora Andressa. Vereadora Estela, lhe parabenizar por esse importante tema trazido e por ser hoje a mulher que representa essa pauta aqui na nossa Câmara, e dizer da minha felicidade de dividir esse espaço com a senhora, e dizer que nós precisamos lutar muito ainda para que as mulheres negras avancem, porque isso não é uma questão de privilégio, é uma questão de reparação histórica, de justiça, porque nós sabemos o quanto as mulheres negras trabalham e cumprem o seu papel na sociedade, mas ainda são invisibilizadas, ainda são excluídas de diversas formas, seja dos serviços públicos, dos espaços de trabalho, enfim. Então, fundamental esse tema trazido, conte com essa vereadora, com a nossa bancada, e dizer que a senhora representa muito bem essa pauta, siga firme, porque nós precisamos ainda dar muita visibilidade para esse assunto na nossa sociedade. Muito obrigado, vereadora Andressa. Eu, de fato, me sinto muito emocionada em poder falar sobre a potência das mulheres negras, sendo uma mulher negra, que ocupa um espaço que a nós, historicamente, foi negado. É muito importante nós olharmos para a construção coletiva dessa pauta e entender algo que se relaciona ao debate que nós fizemos ontem. Quando a gente diz que a gente quer mais direitos, mais acesso, mais igualdade de oportunidade para as mulheres negras, a gente não está dizendo que as mulheres brancas não merecem um olhar atento, que os homens negros, que os homens brancos também não merecem um olhar atento. Aqui a gente só está tratando de uma desigualdade que é um fato na nossa sociedade. Então, se essa desigualdade existe, a gente precisa combatê-la. Mulheres negras não querem ser mais do que ninguém na nossa sociedade. Mulheres negras só querem ser iguais, terem a mesma oportunidade, a mesma garantia de direitos e a mesma oportunidade de defender os seus ideais dentro dos espaços de política. Seu à parte, vereador Cláudio. Obrigado pela gentileza, vereadora Estela. O seu tempo é curto, não vou tomar todo, mas eu só queria ressaltar que para nós, do PCdoB, é um orgulho estar com a senhora nessa legislatura, né? Eu e a Andressa víamos a senhora na última legislatura, todas as lutas que a senhora travou aqui para defender os nossos ideais, e tenho a certeza que a cidade tem orgulho da senhora, e eu e a vereadora Andressa, por também estarmos no mesmo campo da senhora, temos orgulho de estar do lado da senhora todos os dias aqui. Então, parabéns pela luta, e a senhora tem 2 companheiros aqui no que precisar, tanto eu como a vereadora Andressa. Muito obrigado, parabéns. Vereador Cláudio, vereadora Andressa, eu agradeço muito. É um desafio muito grande, e estar aqui, se sentir pertencente a esse espaço, se sentir segura para fazer as defesas, eu acho que a gente precisa olhar para essa questão da construção da nossa sociedade. Eu digo que a primeira vez que eu sofri racismo foi no primeiro aninho da escola, no pré.
quando as minhas colegas brincavam de cabeleireiro e falavam que comigo elas não queriam brincar. Na época, eu não entendi o que aquilo significava. Hoje eu entendo. Mulheres negras passaram por uma construção social de negar as suas belezas, a sua ancestralidade. Passei por muito tempo tendo vergonha do meu cabelo, tendo vergonha dos meus traços. E depois, na coletividade, na construção de todos e todas, eu consigo hoje dizer da importância de nós termos a nossa ancestralidade garantida e da importância de nós termos cada vez mais eventos que promovam a visibilidade, a luta da mulher negra, mas também as mulheres negras que constroem a nossa cidade, o nosso país todos os dias. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora